Olá, eu sou Hernandes Macedo, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre escala. Escala é uma razão especial. A escala é a razão entre o tamanho representativo e o tamanho real. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 km. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Bem, eu vou te chamar a atenção, dessas medidas, São os 2.000 km e 8 centímetros. Então, se tu observares, 8 centímetros é a distância no mapa. O mapa está representando a realidade. Então, 8 centímetros é o tamanho representativo. Isso quer dizer que os meus 2.000 km são o tamanho real. Então, eu te informei os dados dos tamanhos e eu peço para tu calculares a escala. Retirando os dados do meu problema, eu vou ter o seguinte. Eu quero saber quanto vale a escala. Meu problema está me informando quanto é o tamanho representativo, 8 centímetros, e quanto é o tamanho real, 2.000 km. Observa que eles estão em unidades diferentes. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer a conversão de unidades. Observa também aí na tua tela que quando eu faço essa conversão para a direita, eu vou multiplicar. Quando eu faço para a esquerda, eu vou dividir. Como eu acredito que seja mais fácil para ti fazer a multiplicação, eu vou fazer essa conversão da direita para a direita. Isso quer dizer que eu vou transformar quilômetros em centímetros. De quilômetros para centímetros, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu vou pegar os 2.000 km e multiplicar por essa potência de 10 com 5 zeros. Como eu vou fazer essa multiplicação em potência de 10 com o número inteiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 2 vezes 1, 2, e vai somar os zeros. Então eu tenho 3 zeros do 2.000 mais 5 zeros do 100.000, vai dar 8 zeros. Isso quer dizer o seguinte, que 2.000 km equivale a 200 milhões de centímetros. Vou lembrar também que a razão escala é o tamanho representativo dividido pelo tamanho real. Se eu substituir os dados do meu problema, eu tenho então que a razão escala é uma razão de 8 para 200 milhões. Se tu olhares as respostas, ok? Lá no slide anterior, nenhuma delas tu vai encontrar esse valor. Isso porque ele fez uma redução, Quando a gente faz a redução, a gente acha um número que dê para dividir tanto de cima quanto de baixo. Nesse caso, esse número é 8. Então, eu vou pegar esse 8 e vou dividir pelo antecedente e pelo consequente. Bem, 8 dividido para 8 vai dar 1. Isso é imediato, 200 milhões dividido para 8 vai dar 25 milhões. Te aconselho a fazer esse cálculo, Olha, acontece que não está escrito exatamente assim na resposta. Isso porque não é essa notação de escala. A notação de escala, ela não é esse tracinho, ela é os 2 pontos. Então a gente só vai trocar a notação para a gente ficar com a leitura igualzinha à da resposta. Então minha resposta é que a escala é 1 para 25 milhões. Um mapa é a representação simplificada e reduzida de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Observa o seguinte,
aqui é um problema de escala, o teu problema fala da proporção e depois fala do espaço representado e do espaço real. Na verdade, ele está te dando a razão, tá? Não precisava, mas ele está te fornecendo esses dados. Aqui, ó, o primeiro dado chama antecedente e o segundo chama consequente, tá? Além desses dados que ele está te formando na questão, ele também está aparecendo com outras palavrinhas-chave, do tipo escala, que no caso aqui é 1 para 58 milhões. Essa medida aqui de 7,6, que é o tamanho, o espaço que está representado no mapa, tá? Então, um espaço representado. E ele está pedindo a medida real em outra unidade, em quilômetros. Coletando os dados do problema, a gente vai ter o seguinte. A escala é 1 para 58 milhões. O espaço representado é 7,6 centímetros. E eu quero saber qual é o espaço real. Bem, aqui eu vou te fazer duas observações. A primeira observação é a seguinte. Sempre que o problema te entregar a escala e pedir um dos espaços, na verdade, tu vai ser obrigado a utilizar a propriedade fundamental da proporção. A segunda observação é que eu posso fazer uma escolha, tá, de fazer essa conversão de unidade agora no começo ou no final. Afinal de contas, o espaço representado está em centímetros e tu queres transformar para quilômetros. Ocorre que de centímetros para quilômetros eu vou fazer uma divisão com uma potência de 10 com muitos zeros. Então eu poderia me enrolar. Então eu faço a recomendação para ti, para deixar para fazer essa conversão no final. Dito isso, eu vou lembrá-los que a escala é o tamanho representativo dividido pelo tamanho real. Bem, o teu problema especificamente, ele substituiu essa palavra tamanho pela palavra espaço, mas ele não alterou a nossa ordem, tá? De antecedente e de consequente. Fazendo a substituição, eu tenho o seguinte. A escala é 1 para 58 milhões, o espaço representado é 7,6 e esse espaço real, como eu quero saber, eu substituí por uma letrinha qualquer, essa letrinha eu coloquei o R. Bem, eu tenho uma igualdade entre razões, eu tenho uma proporção e para resolver eu vou utilizar a propriedade fundamental da proporção que fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como a gente vai multiplicar em x, tá? Eu vou te fazer uma recomendação. Começa sempre pela perninha do x, onde tem a letrinha. Nesse caso, eu vou ficar 1 vezes r igual a 58 milhões vezes 7,6. 1 vezes r é r. 58 milhões vezes 7,6 vai dar 440 milhões e 800 mil. Te recomendo fazer esse cálculo. Bem, esse valor está em centímetros. E o meu problema quer que eu transforme para quilômetros. Lembrando, para fazer essas conversões em unidade de medida, a gente tem a sequência que apareceu aí na tua tela. Para fazer essa transformação de centímetros para quilômetros, a gente vai para a esquerda. Por esse motivo, a gente vai dividir por uma potência de 10. E de centímetros para quilômetros, a gente vai andar decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ou seja, essa potência de 10 da divisão, ela tem 5 zeros. Observa, tá, que quando tu faz a divisão de potência de 10, a gente vai subtrair zeros. Como o número de zeros de cima é igual ao número de zeros de baixo, no final a gente tem 4.408 dividido para 1, que vai dar 4.408 quilômetros. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, C minúsculo, a largura, L maiúsculo, e o comprimento, C maiúsculo, da pegada, na fotografia estão indicadas no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a 2 pontos. Bem, eu vou te alertar a respeito de algumas palavrinhas no texto, tá? Então, a primeira é fotografou. Ele tirou uma foto. A foto é a representação de algo
que existe na vida real. E ele mantém a proporção segundo uma escala. Então, esse meu problema, na verdade, é um problema de escala, tá ok? Eu tenho o tamanho, tá? Os dois tamanhos, o tamanho real e o tamanho representativo, o tamanho na foto, tá? Do mesmo objeto, no caso da caneta, tá ok? Além dele, a gente tem o tamanho representativo também da pegada, tá? O comprimento e a largura. Esse teu problema está pedindo para tu calculares o tamanho real das dimensões largura e comprimento em centímetros. E aí eu deixei aqui para o final para te chamar a atenção no seguinte, olha, está tudo em centímetros. Então a gente não vai precisar converter em unidade de comprimento, tá? E a última coisinha que eu vou te chamar a atenção é essa palavra aqui, respectivamente, tá? Então tu vais fazer os cálculos e quando chegar no final, tá, a tua alternativa tem que estar nessa ordem, largura e comprimento, tá? É claro que o problema pode fazer brincadeira de colocar o comprimento na frente e a largura atrás, mas tu não vais cair, tá, nessa pegadinha. Tu vai marcar na ordem, largura e comprimento. O problema não te informa a escala. Nem sequer fala que é um problema de escala, mas como ele está falando de foto e foto é uma representação, então eu sei que se trata de uma escala. Ele te dá o tamanho representativo e o tamanho real de um dos objetos. De posse disso, a gente vai calcular a escala. Isso aí é um exercício de razão no começo, mas depois de posse da escala, a gente pode calcular o tamanho real da pegada, o que transforma o meu exercício num exercício também de proporção. Então, olha, a caneta, eu tenho o tamanho representativo e o tamanho real dela, que é 1,4 centímetros e o tamanho real 16,8 centímetros. Como elas estão na mesma unidade, eu não preciso fazer conversão. Também noto o seguinte, que 16,8 é múltiplo de 1,4. Isso quer dizer que eu posso dividir por 1,4, obtendo uma razão equivalente. E essa razão é 1/12. Bem, essa razão é a escala da foto. Sabendo já a escala da foto e tendo o tamanho representativo da figura, da largura e do comprimento, eu vou calcular então. Lembrando que largura eu chamei de L. E aí eu vou fazer a substituição. Bem, a escala da foto é 1/12. O tamanho representativo é 2,2. E o tamanho real, o problema está falando que é L. Eu tenho uma igualdade entre frações, é uma proporção. E a proporção ela tem uma propriedade fundamental que a gente vai aplicar agora, que diz que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que 1 vezes L é igual a 12 vezes 2,2. Como um elemento neutro da multiplicação, 1 vezes L é L, 12 vezes 2,2 vai dar 26,4 centímetros. Da mesma maneira que a gente achou essa dimensão largura, a gente vai calcular também a dimensão comprimento. Eu vou fazer a substituição na minha razão, de modo que eu tenho que a escala é 1/12, o tamanho representativo é 3,4 e o tamanho real, o teu problema chamou de C. De novo, eu tenho uma proporção, vou aplicar a propriedade fundamental e eu vou ter o seguinte, 1 vezes C é igual a 12 vezes 3,4. 1 vezes C é C. E 12 vezes 3,4 é 40,8. Só fazer um alerta para vocês da palavra respectivamente. Se ele está falando que ele quer saber a largura e o comprimento respectivamente, a alternativa tem que estar exatamente nessa ordem. 26,4 e 40,8. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até mais.